Mas já 6 horas. Várias motos, várias picape na cidade. Até parece história de pescador. Mas a picape mais tri da manhã eu não peguei. Ou foi ontem? Achei que era uma Harley Davidson de Milwaukee se aproximando aqui. O sino toca. Aí 90 graus de Lacite. De manhã fizemos um shortzinho ali, ó, do Fusquinha tricolor.